Oi, vamos então para a nossa segunda aula sobre o software Maple. Vamos trabalhar um pouco o conceito de variáveis, atribuição de variáveis e funções, bastante útil aí na prática, né, no uso do Maple. E vocês vão usar certamente esses conceitos aqui em praticamente todas as aulas que virão a seguir. Tá? Então, vamos abrir uma sessão no Maple. Já abri aqui. No modo, lembrando sempre, trabalhando no modo folha de trabalho, né, inicialmente. Então, a gente pode criar igualdades no Maple. A gente vai explorar esse conceito mais numa aula futura. Por exemplo, A igual 2 mais 3, por exemplo. Ou, sei lá, B igual 2 mais X. Mas se eu pedir para ver A e B, na verdade eu não alterei nada o, o conteúdo, né, dessas variáveis A e B. Elas são genéricas. Tá? O que a gente pode fazer, muitas vezes, para alguns fins práticos, é definir valores ou subexpressões para variáveis que vocês tiverem, tá? Para que a gente possa trabalhar com expressões mais complexas ou alterando parâmetros. Enfim, vocês vão encontrar várias utilidades. Então, por exemplo, se eu estivesse interessado em criar uma expressão genérica, parâmetros A e B desse tipo, seno de A vezes x dividido por b. Tá? Então, vamos supor que essa expressão surgiu de um problema ou no meio de um procedimento de resolução. Tá? O A e o B são genéricos, mas por algum motivo eu quero atribuir um valor para esse A. Tá? Por exemplo, um valor de uma constante de um problema. Então, o que eu posso fazer? Ó, se eu fizer A igual a 10, não vai acontecer nada. Mas, se eu fizer A 2 pontos igual a 10, ó, se eu for executar de novo esse comando, eu poderia executar aqui mesmo, mas eu vou deixar ele copiadinho ali. Ó. Vamos executar ele de novo aqui abaixo. Ó. Notem que ele vai trocar o valor de A por B. Tá? E eu posso, desculpa, o valor de A por 10. E o valor de B eu também posso criar, na verdade, não só um valor numérico, eu posso criar expressões simbólicas. Por exemplo, vou fazer que B igual, sei lá, um z ao quadrado, mais uma variável r também ao quadrado. Então, nesse caso, se eu pedir para ver novamente essa equação, ó, vamos copiar e colar aqui. Nota que eu poderia simplesmente reexecutar aqui, mas só para deixar meio estruturado, né, a nossa discussão, ó. Note que no lugar do A ele substituiu por 10, o valor que a gente atribuiu aqui, ó, com dois pontos igual. No lugar do B ele colocou uma expressão simbólica, z ao quadrado mais r. Tá? Então tudo que tiver a partir desse momento que vocês usarem A ou B, ele vai usar esse valor. Por exemplo, se fosse criar uma outra equação, ó, cosseno de B dividido por A. Ó, notem que ele automaticamente ia substituir o valor de B e A pelas expressões que vocês definiram. Tá? Então, essa é a forma de criar variáveis, criar expressões e salvar, né, armazenar isso em alguma variável. Essas definições elas podem alterar anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho B aqui, ó, e agora eu defini, como eu tenho Z e R, eu posso definir uma Z, ó, sei lá, Z igual a 1 mais X, por exemplo. Ó. Então, se eu pedir para ver B, como B depende de Z, ó, B é definido como Z ao quadrado mais R, se eu pedir para ver o B, ó, nota que automaticamente ele substituiu aqui no lugar do Z essa nova variável que eu criei, essa nova, ele armazena 1 mais x no lugar de Z. Tá? Então vocês podem também, né, alterar expressões anteriores, tá? Alguns termos delas, tá? Operando uma na sequência da outra. Aí eu estou usando A, B, C, X, Z, mas eu posso usar qualquer nome. Por exemplo, eu posso escrever coisas do tipo assim, ó, sei lá, equação EQ1. Não precisa ser A, B, C, X. Eu posso dar o nome que eu quiser. E, sei lá, C ao quadrado, um parâmetro C dividido por exponencial de Y. E eu posso criar quantas expressões eu quiser. Tá? Posso criar uma expressão EQ2. Então, EQ2 igual, sei lá, seno hiperbólico. Vamos fazer uso de outras coisas aqui. Ó. Vamos botar aqui um parâmetro grego. Aqui, ó. Vou botar aqui o beta vezes t. Então, notem que agora eu tenho uma expressão salva EQ1 e EQ2. Tá? E eu posso criar expressões a partir de expressões, né, pré-definidas, a partir de variáveis pré-definidas. Posso criar uma equação chamada de equação 3, onde eu vou simplesmente combinar a primeira e a segunda. Tá? Então, nota que a gente pode ir usando essa definição e construindo expressões das mais simples, das mais complexas, usando aí o procedimento de atribuição.
Tá? E claro, o ideal é sempre a gente for mostrar regras independentes, né, comandos independentes, mas o ideal é que vocês combinem isso que a gente está aprendendo com o que a gente viu na aula anterior e nas próximas. Tá? O número de possibilidades de desempenhar a mesma tarefa é grande, né, com o Maple. Aí vai ser a questão mais de vocês escolherem, né, o que achar mais enxuto, mais curto, mais prático, e a partir desses exemplos aqui, claro, inventar os exemplos de vocês e testar aí cada um no seu computador. Bem, para a gente saber as variáveis que a gente tem criado, aqui no lado esquerdo, ó, vamos subir, ó, geralmente tem uma caixinha aqui ó, chamada variáveis. Então ele vai mostrar para vocês todas as variáveis que vocês já armazenaram. Ó. O A tem o valor de 10, o B tem o valor de z ao quadrado mais r ao quadrado, e todas essas que a gente definiu, essas últimas três que a gente acabou de definir, ó, põe em ordem alfabética e põe o valor correspondente. Tá? Então vocês podem, se tem dúvida, eu quero usar uma variável z, será que eu já tenho alguma coisa em z? Tá? Vocês podem simplesmente digitar z, por exemplo, como eu fiz aqui, ou consultar aqui a caixinha de variável. O que mais a gente podia ver? Se a expressão for muito grande, tá? E a gente não quiser imprimir na tela, mas armazenar da mesma forma, a gente pode usar dois pontos no final. Por exemplo, posso criar uma expressão chamada equação 4, onde eu vou pegar a equação 2, eu vou multiplicar por x e dividir, sei lá, pela equação 3. Então, eu vou criar uma expressão a partir das anteriores, com mais operações, posso colocar algo aqui exponencial de menos x, sei lá. Se eu colocar dessa forma, ó, claro, ele vai mostrar, mas vamos supor que eu tivesse um resultado muito grande e não quisesse ver. Então eu ponho dois pontos no final. Ó, note, ó, se eu aperto o Enter aqui não acontece nada na tela, mas ele está armazenado aqui. Ó. É só olhar aqui onde eu estou mostrando com o cursor, ó, que ele está armazenado. Tá? Então esses dois pontos aqui é algo que é útil quando a gente tem equações muito grandes e a gente não quer que seja impresso na tela, mas que ele armazene. Tá? Uma outra dica que é importante, tá? Ele não necessariamente a sequência de definições segue a sequência da tela, o que vale é a sequência de execução, que foi executado por último. Então, se vocês redefinirem alguma variável, tá? É sempre importante verificar que todas aquelas que estão dependendo estão sendo atualizadas. Então, por exemplo, ó, vamos ver uma situação aqui um pouco diferente. Ó. Vamos dizer que eu tenho uma variável C, eu vou dar um valor para ela de 2. Tá? Aí eu vou criar uma expressão, vamos chamar de f. Vamos chamar de f, que vai ser c vezes r mais d. Ó. Notem que quando eu coloquei o c ali, ó, automaticamente ele puxou o valor de r que eu tinha definido anteriormente. Mas vamos supor que agora que por algum motivo eu estou recalculando o c, daí sei lá, o c vai ser a raiz quadrada de 2.500. Não sei, ou algum outro cálculo que vocês venham fazer aqui no caminho. Em princípio, ó, C tem um novo valor. Mas e o F? O que será que aconteceu com ele? Ele manteve o valor de 2 ou o valor de 50? Então a gente pode ó, ou olhar aqui, ou melhor aqui botando na tela, ó, se eu colocar F, ele vai me mostrar o resultado. Ó, 2R mais D. Então nota ó, que aquilo que eu falei, a sequência importa. Ó. Eu defini um F a partir de um C que já existia. Então ele automaticamente pegou esse valor e jogou aqui. Então se eu redefinir o C, ele não vai entender. Então, se eu quiser que o f seja efetivamente atualizado, eu teria que voltar aqui ó, e executar. Aí sim, se eu pedir o valor de f, ele vai ter atualizado. Tá? Então, essa sequência é importante. Ó. Vou mostrar de novo aqui. Ó. Se eu coloco 2, ele armazena 2, mas se eu altero o valor de c, o f não é alterado. Então, eu precisaria, na marra, vir aqui, ó, ali eu simplesmente executei o de cima, mas só para deixar aqui embaixo registrado. Ó. Aí quando eu redefinir o f, ele vai pegar o valor novo de c. Talvez para alguns de vocês possa estar gerando uma confusão. Tá? Por que que lá no caso anterior, ó, quando a gente estava olhando isso aqui, ó, o b já puxava o z automaticamente, ó, como a gente foi fazendo, ó, essa expressão puxava o a e o b, por que que nesse funcionou e nesse aqui aparentemente não? É justamente por causa da sequência de execução. Naquele outro caso, tá, o que a gente fez foi algo diferente. Basicamente, assim, uma coisa simples, foi invertida a ordem desses comandos. Primeiro eu defino um f para o c genérico e depois eu altero o valor de c. Então, eu poderia ter feito algo assim. Ó. Só vamos usar nomes diferentes para não dar confusão. Então, por exemplo, faria um u igual, vamos ver, v
vezes R mais D. Tá? Então, eu fiz U igual a V, R mais D. Aí, eu dou um valor aqui, ó, V igual a 2, por exemplo. É claro, se eu chamar U, ele vai ter colocado o V ali no lugar, ó. Beleza. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu pegar e fazer agora que V igual a raiz quadrada de 2.500, ele vai atualizar meu V. E se eu pedir para ver o U, nota que ele já atualizou, ó, o que não aconteceu no outro caso. Por quê? Basicamente porque está invertida a ordem. Primeiro eu defini o U a partir do V e depois eu dei um valor de V. Tá? Então, quando eu alterar o valor de V, como o U vai estar definido a partir do valor de V, ele é trocado automaticamente. Tá? Então, se eu comparar esse caso com o outro, ó, vocês olhem com calma, olhem de novo, ó, basicamente o que eu inverti foi essa sequência. Por isso que é sempre importante cuidar da sequência de entrada e sempre reexecutar. Se vocês fizeram alguma mudança, reexecuta aquela parcela de comandos para se certificar que vocês fizeram a mudança correta. Parece confuso, mas logo logo vocês se acostumam com isso. Outra coisa, outra dica, você tem que cuidar quando for criar expressões e comandos caso uma variável já exista. Tá? Por exemplo, se algum motivo eu quisesse assim, vou querer calcular lá por algum motivo, definir uma expressão seno de z. Bem simples assim, vamos dizer para calcular uma derivada, ou sei lá, seno de z mais e ao quadrado. Vamos colocar. E eu quero usar isso aqui para alguma coisa depois. Notem que ele não colocou z, ele colocou 1 mais x. Tá? Por quê? Porque a gente viu, ó, a gente definiu, é só olhar aqui, né, que tem uma variável z armazenada 1 mais x. Tá? Até se eu pedir para ver o z explicitamente aqui, ele vai mostrar. Tá? Então, o que a gente faz nesse caso? Não, eu quero ter um z de volta, eu não quero mais ter essa variável. Tenta em diferentes maneiras. Uma delas é simplesmente fazer o seguinte, ó. Vai redefinir o z como ela mesma, só que entre aspas simples. Tá? Então, z igual a z, aspas simples. Tá? Aí sim, ó, se eu executar esse comando aqui, ó, eu vou pôr aqui embaixo, poderia executar ali em cima, não tem problema, só para ficar mais claro, ó. Depois que eu chamei ela dela mesma, o meio entende, tá? Então foi limpado o valor da variável. Note que não existe mais uma variável z aqui na lista, ó. E você sem seno de z, mas é o quadrado, tá? Aquela outra lá, uma outra forma de fazer, por exemplo, o a valia 10, tá? Então se vocês calculassem, sei lá, a ao quadrado, ele vai me dar o valor de 100. Se eu quiser limpar essa variável, eu posso usar essa mesma estratégia aqui, ou eu posso usar um outro comando também, que é isso aqui, unassign, e só coloca, tá, com as pinhas simples aqui, o nome da variável. Então, se eu pedir agora a ao quadrado, ó, ele não tem mais uma variável a definida, a passa a ser uma variável simbólica genérica. Tá? Essas são duas formas de limpar variáveis. Tá? E claro, às vezes a gente tem tantas variáveis salvas que a gente quer limpar todas de uma vez. E para isso existe um comando que é chamado restart. Então, com esse comando restart, ó, assim que eu executar, note que as variáveis vão todas sumir aqui. Ó, não tem nenhuma variável mais salva. Esse comando restart é muito útil para colocar no cabeçalho, na primeira linha dos arquivos de execução, para garantir que tudo que vai executar naquela folha de trabalho não vai puxar valores que estão aqui na memória. Vocês podem ter mais de um arquivo aberto ao mesmo tempo, vocês vão ter variáveis salvas aqui, para evitar qualquer confusão, né, de trocar variáveis, vocês podem usar esse comando restart. Muitas vezes a gente quer alterar valores nas expressões, por exemplo aqui, ó, nessa equação primeira que a gente gerou ali, ó, numa equação desse tipo, sem efetivamente alterar o valor de A e B, ou seja, criar cópias dessa expressão com diferentes valores de A e B. Tem duas formas de fazer isso, tá? Que é usando o comando subs, que a gente vai ver agora, ou criando funções. Vamos ver as duas versões. Então, vamos descer aqui um pouco. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma equação, vou fazer um pouquinho diferente. Ela vai ser exponencial de menos k vezes x vezes o seno de a vezes x. Tá? Então, eu tenho uma expressão aqui que surge lá da solução de uma equação diferencial, por exemplo, que a gente vai estudar aí daqui a pouco. E eu quero, sei lá, fazer análise para essa expressão com diferentes valores de k e de a, gráficos, etc. Tá? Então, uma coisa que vocês podiam fazer, claro, que como eu disse, é mudar o valor, sei lá, a igual a 2. Tá? Então, quando eu pedir para ver a e aqui, ó, o a é igual a 2. Mas aí, cada vez que eu quiser variar esse parâmetro a, eu vou ter que fazer uma atribuição,
chamar ela de novo, fazer uma atribuição e assim por diante. Então é mais prático, tá, a gente fazer substituições e fazer cópias. Tá? Então, vamos só tirar o A, né? Então vamos só fazer aquela mesma coisa ali para apagar o valor de A. Opa. Tá, então, só para garantir que nós temos agora a equação com A de novo, tá? A gente pode usar o chamado comando subs. Tá? Eu sugiro que vocês dêem uma olhada, ó, subs, aperta F2 para ir no help, ó. Vocês vão ter vários exemplos aqui do que fazer. Tá? Eu vou mostrar direto alguns aqui, acho que vai ficar fácil de entender, mas sugiro que vocês dêem uma olhada no help depois. Para o comando subs, basta vocês colocarem as substituições que vocês querem e no final, aonde vocês querem substituir. Por exemplo, eu quero substituir A igual a 1, vírgula, na expressão EQ. Essa expressão que eu defini aqui em cima. Olha o que ele vai fazer. Ele vai substituir A por 1. Então, no lugar do A, ele colocou 1. Se eu quiser substituir mais uma variável, que nós temos o K ainda, eu posso fazer A igual a 1, K igual, sei lá, a 2, e vou substituir sempre o último argumento, é a variável ou a expressão, né, a expressão que vocês querem fazer a troca. Então, note ó, que ele pegou a expressão, colocou 1 no lugar de A e K no lugar de 2. Aí vocês podem criar cópias, por exemplo. Ó, isso aqui vai ser, sei lá, minha equação 1, 2. Por que eu chamei de 1, 2? É o nome que eu inventei, mas só porque é o A1 e o K2, por exemplo. Ó. Então, vocês têm o EQ 1, 2. Vocês podem criar quantas cópias vocês quiserem. Ó. Então, agora eu vou fazer o 3, 2. Sei lá, onde eu vou trocar o A por 3 e o K por 2. Ó, então ele trocou o A por 3 e o K por 2. E note ó, que se eu pedir para ver a EQ, ela continua com os mesmos argumentos. Tá? A e K genéricos. Então aqui eu estou criando cópias, tá? Para poder fazer uma análise, sei lá, uma análise específica para cada valor de parâmetro. Tá? Tem várias outras utilidades, os subs, como a gente vai ver aí na cadeira. Tá? E claro, não precisa só ser valores. Por exemplo, eu posso fazer uma substituição do tipo, ó, subs, A igual, por exemplo, a minha, sei lá, posso colocar uma dessas que eu criei aqui, ó, EQ 1, 2, e o K vai ser, sei lá, seno de x, inventei uma coisa totalmente aleatória aqui, tá? E vou trocar isso na equação EQ. Então, eu não preciso necessariamente colocar valores numéricos, eu posso colocar expressões diretamente, ou posso colocar qualquer expressão que eu tenha salvo, armazenada numa variável. Tá? Então, ele trocou, ó, no lugar do K, seno de x, e no lugar do A, ele trocou a própria equação EQ 1, 2. Então, vocês conseguem ir criando expressões mais complexas também, usando esse comando subs. Tá? Então, é algo que vocês vão utilizar aí em diversas situações. Uma outra possibilidade é criar funções, também são bem úteis. Tá? Então, por exemplo, tem algo do tipo, sei lá, bem simples, seno de AX. Tá? E eu quero fazer uma análise, sei lá, criar expressões onde A pode ter o valor de 1, 2, 3, sei lá, o valor que eu quiser. Tá? Então, para criar uma função, tem duas formas. Tá? Uma é usando um palette aqui que a gente vai ver, mas o primeiro vamos ver na forma convencional. Então, assim, eu vou criar uma função, vou chamar ela chamada de F0. Então, a gente coloca, ó, 2 pontos, igual. Aí a gente vai escrever qual argumento que a gente quer que seja variável, por exemplo, o A. Aí eu crio uma setinha colocando o sinal de menos e o sinal de maior. Então, o sinal de menos e o sinal de maior vai automaticamente construir essa setinha. Aí vocês podem colocar a expressão que vocês quiserem. Ó. Então, por exemplo, posso criar uma coisa do tipo assim, seno de AX, sei lá, dividido por AX. Vamos lá. Por A vezes X, né? Nunca esqueçam, né? A multiplicação. Então, para eu avaliar o F0 para qualquer valor de A agora, eu posso fazer simplesmente assim, ó, F0 argumento 2. Ó. Notem que eu não precisei alterar o valor de A, eu simplesmente, quando eu coloquei 2, ele pegou esse valor de 2 aqui e substituiu toda vez que aparecia A aqui. Ó. Posso fazer F0, sei lá, de 10. Posso fazer até resultados de operação. Ó. Quero F0 do cosseno hiperbólico de 2.0, sei lá. Eu posso fazer uma operação e avaliar o valor da função nessa operação. Tá? Uma outra forma de criar funções, ó, se vocês meio que não captaram a ideia, pode usar aqui, ó, colar aqui ó, do lado, ó. Você tem esse botãozinho ó, de atribuição, ele faz a mesma coisa. Ó. Então vamos criar uma função aqui, por exemplo, chamada de F2,
que é de A, e vamos fazer aqui a mesma coisa. Sei lá, agora vamos fazer cosseno de A vezes X dividido por A. Só vamos apagar esse Y aqui, ó. Ah, ele pegou alguma coisa aqui, ó. Vamos ver aqui. F2. Tá, agora sim. Então, se eu pedir um F2 de 10, ele faz a mesma coisa, tá? A diferença é que vocês pegam o atalho aqui e eles vão fazendo elemento a elemento, que vocês acharem mais prático. Tá? E claro, vocês podem ter funções com mais de um argumento. Então, é útil, por exemplo, se eu voltar nessa... Deixa eu só copiar e colar para a gente ganhar tempo aqui, ó. Vamos dizer que eu queira criar uma função para essa equação que eu fiz as substituições, eu quero criar uma função para ela agora. Tá? E ela é uma função de k, a, e ela, claro, ela vai ser uma função de x também. Então, vamos colocar aqui, ó, f3, dois pontos, igual. Aí eu posso colocar na sequência, entre parênteses, as variáveis. Então, eu quero que ela seja função, por exemplo, de a, de k e x, né? E aí, sinal de menos, sinal de maior, ele cria a setinha. Tem aqui minha expressão f3. Então, se eu quiser aquela mesma função que eu fiz antes, onde um valia 1 e outro valia 2, eu posso fazer, ó, f3 de 1, de 2, e eu quero que ela seja função de x. Então, eu posso fazer várias cópias delas, ó, de uma forma bem fácil, sem fazer subs e definir e tudo mais. Eu posso fazer aquelas mesmas transformações, ó, de uma forma bem direta. Essa forma é bem útil, a gente vai ver lá daqui umas 2 aulas para fazer gráficos, por exemplo. Quando eu quero fazer gráficos dessa função para diferentes valores, tá? Não se preocupe quanto à sintaxe do comando, a gente vai estudar o comando plot independente lá, mas eu posso fazer um gráfico dessa função, ó. Por isso que é importante deixar esse x aqui, é bom deixar esse x, ó, porque agora eu posso fazer, por exemplo, o x, variar de 0 a 10, para poder fazer um gráfico, ó. Ok? E eu posso, então, fazer, ó, gráficos, como a gente vai estudar depois, vários gráficos na mesma chamada. Ó. Posso colocar aqui, ó, por exemplo, várias cópias dela. Ó. Vou botar 3 diferentes aqui. Ó. Então, eu quero fazer a 1, 2, com valores 3 e 2 e com os valores 1 e 1, por exemplo. Então, eu quero fazer gráficos daquela mesma função, só variando os valores de k e de x. Ó. Então, a vantagem de se criar funções é essa, automaticamente a gente consegue criar várias cópias delas com diferentes valores. Então era isso, espero que vocês tenham aí, conforme prometido, entendido o conceito de variáveis, né? Bem importante, como a gente vai ver nas outras aulas, como criar cópias, funções, criar funções sem alterar, né, o valor de A e B, nesse caso, A e K. Então, a utilidade acho que vai ficar mais clara aí quando a gente começar a ver aí cálculos, aplicação de cálculo, de equações diferenciais, equações algébricas. A gente vai combinar todas essas regras aí, por isso que essa aula, julgo ela bem importante para o restante da disciplina. Então, obrigado pela atenção.